Vamos começar o quadro Diálogo, lembrando que você encontra essa nossa entrevista no nosso canal no YouTube. É só procurar a TV IFCE e não esqueça de se inscrever e apertar no sininho para receber as nossas notificações. Então, no próximo dia 23 de setembro, o Brasil comemora 110 anos da criação da Rede Federal de Escolas Profissionalizantes, né? Foi o presidente Nilo Peçanha que criou em 1909 as primeiras 19 escolas de aprendizes artífices. E para falar dessa evolução e contar um pouco da história mais recente, é que estamos recebendo aqui hoje a técnica em assuntos educacionais do campus de Fortaleza, Francineuma Guedes Cândido. Também conosco o professor José Solon, Solonildo Almeida e Sandro Jucá, todos bem-vindos ao programa IFCE no ar. Obrigado. Francineuma, você desenvolveu um produto educacional, né, contando a história da Rede Federal de Educação Profissional no Ceará. Como é que nasceu esse projeto? Explica pra gente como é que você desenvolveu esse produto. Pronto, esse produto educacional é resultado da pesquisa que nós desenvolvemos, né, ao longo do mestrado. E ele foi pensado tendo como motivação inicial o contato que eu tive com ex-alunos, né, no setor que nós trabalhamos. Eu sempre converso com ex-alunos e eles espontaneamente falam da alegria que foi ser aluno da instituição, o quanto eles são gratos, admiro a formação que tiveram ao longo desse tempo. Então, tudo isso me motivou a escolher esse tema, né? Falar da história da instituição a partir da memória desses sujeitos. Então, nós pensamos nesse produto educacional. É uma plataforma online que traz dados históricos da instituição provenientes da análise documental, pesquisa bibliográfica e um período específico, né, das décadas de 70 a 90, quando era Escola Técnica Federal. Nós escolhemos narrativas, memórias de sujeitos que participaram dessa construção institucional. Uhum. E por que esse recorte, esse tema? É porque foi um período assim que a educação profissional sofreu algumas reformas, né? Como a lei de 1971, na época que o Brasil vivia sobre o regime ditatorial, né? Que tornou a educação profissional compulsória para o ensino médio, né? Depois disso, a gente tem mais à frente a redemocratização com a Constituição de 1988, e em 1996, a LDB, a atual Lei de Diretrizes e Bases, né? Então, todas essas legislações, de alguma maneira, impactaram na educação profissional. Então, essa foi a motivação para escolher esse período histórico, né? Solonildo, o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica já está rendendo bons frutos, né? Como é o caso aí do produto educacional da Francineuma. Quais outros projetos nasceram nesse mestrado, nessa mesma linha de memória e história? Boa tarde, Cláudio Monteiro e ouvintes. O programa ele absorveu inicialmente 25 alunos, na segunda turma 24 e agora estamos na terceira turma com mais 24 alunos. E de lá para cá, os trabalhos têm diversificado em várias áreas de atuação, né? Tivemos trabalhos sobre estudo de evasão dos ensinos técnicos, também do ensino superior, produtos educacionais na área de cartilhas para o ensino, trabalho sobre hipertexto, sequência didática, né? Formação docente também. Do produto com a Francineuma deve sair também um livro, né? A edição de um livro. Tivemos também dezenas de artigos publicados pelos nossos estudantes e participação em evento. O conjunto dos 25 primeiros alunos, né? Nós já tivemos aí quase a execução total das defesas, né? Faltando aí pequenas unidades de alunos a defender agora durante 2019. E a complexidade de temáticas é imensa, porque nós temos alunos que ingressaram com formação em arquitetura, alunos que vieram da letras, da história, da pedagogia, da psicologia, e cada um tem a tendência natural de procurar sua vocação, da sua atuação profissional ou da sua área de formação. Enfim, muito trabalho tem sido desenvolvido, né, nessa área, e todo o trabalho acaba registrando a memória daquele momento, né, voltado para
a área de ensino e para a área de desenvolvimento da educação profissional. Essa troca de saberes, essa interdisciplinaridade é bem assim, prolífica, né, no mestrado. O ponto alto do programa é que os professores são tecnólogos, bacharéis, licenciados, e os alunos também vêm de diversas áreas do conhecimento. Diferente de alguns programas que o aluno entra com a área de graduação, a mesma área de mestrado, o Prof.EPT, ele tem uma diversidade e ele é polifônico, né? Ele tem uma reverberação de toda essa formação e ele tem como foco principal o ensino, né? A melhoria da atividade do ensino, né? E também dos aspectos de gestão do ensino, da memória, da atuação de todos os profissionais. É bem amplo mesmo. Santos, você foi o orientador da Francine, né? Exato. E você é da área de mecatrônica, já atua na automação e física, ou seja, você trilhou uma trajetória na área da indústria, né? E também foi egresso da instituição. Né? Exatamente. Foi difícil orientar um trabalho assim nessa área de história, de memória. E é importante assim que os profissionais que trabalham na sua área saibam assim a história que vem por trás do seu trabalho. Sem dúvida é importante e não foi tão difícil porque a gente sempre utiliza em sala de aula biografias, histórias de vida, histórias profissionais que sejam interessantes para motivarem os alunos, inspirarem a eles prosseguirem na difícil tarefa de pesquisar, de estudar e etc. Essa área de memórias e história, para mim, sempre foi muito interessante. Inclusive, quando a Francine propôs algo nessa linha, a gente logo idealizou um ambiente em que fosse aberto à comunidade e que pudesse ser compartilhado e livre também. Então a gente tentou casar as duas ideias, a nossa inspiração de criar produtos educacionais que fossem disponíveis na web, com a ideia de contar histórias e memórias de pessoas que trabalharam nessa instituição e também estudaram nessa instituição, na época da nossa querida Escola Técnica Federal, que como lá está contido por depoimentos de entrevistas dos professores e estudantes da época, era uma época que a gente tinha muito amor à instituição, que hoje também tem. E além disso, existiam fatos curiosos da época, de ditadura e etc., que são diferentes de hoje, mas também que servem como reflexão. Então, toda essa gama de informações que nós coletamos desse período de 70 a 90 serve bastante para que os nossos estudantes e professores, enfim, técnicos administrativos, possam ver e analisar. Além disso, essa plataforma, dentro dessa proposta junto com a Francine, a gente pensou, idealizou que ela seja sempre incrementada. Então ela não foi concluída. Ela está sempre aberta e disponível por se fazer. Né? Exatamente, por novas histórias, novas fotos, novos depoimentos. Enfim, é algo que a gente tenta manter vivo ainda para que possa ser ainda melhorada por novas contribuições, tá? Dos ouvintes. Enfim, a gente está esperando aí, a gente já vai abrir um ambiente que as pessoas podem mandar fotos, mandar depoimentos. E a nossa intenção é realmente contar um pouco, né? Um pouco não só da história, mas das memórias, que para a gente é fundamental. Vale salientar que eu lembro que na minha época de escola técnica, que eu fui estudante, era obrigatório fazer natação. E hoje já não é, então há uma diferença, e foi contado isso, assim, tem diferenças que na época faziam sentido ser obrigatório, e hoje em dia não é mais. Então, existem, como falei, várias diferenças que são importantes serem analisadas e, enfim, serem contadas de diversas formas possíveis, pelas pessoas que viveram aquela época. Uhum. Francine, assim, dessas histórias que você coletou, alguma te chamou a atenção? Alguma te tocou em algum ponto especial?
Eu costumo dizer que foi muito difícil selecionar os trechos das memórias que foram para a plataforma, né? Porque por conta do espaço a gente não pode colocar todas as falas provenientes da entrevista. Porque cada um desses sujeitos, além de trazer histórias assim do cotidiano da escola, de como era o funcionamento da escola, o dia a dia, a sala de aula, os professores, eles carregam assim um sentimento muito forte pela instituição, um sentimento de pertencimento. Muitas dessas narrativas vêm assim acompanhadas de uma voz embargada, de uma lágrima, né, demonstrando a importância que a instituição teve na vida desses sujeitos, não só profissionalmente. A gente tem vários entrevistados que atualmente que foram alunos e atualmente são servidores, né? E não só nessa parte profissional, mas também eles citam que na parte pessoal foi decisiva a formação que eles tiveram, o acompanhamento dos professores e tudo. Então, assim, todos eles têm um pouco para contar, né? São memórias que muitas vezes se entrecruzam, porque eles são de períodos bem próximos, né? E guardam essas lembranças, mas cada um conta de uma maneira especial, né, aquilo que eles vivenciaram dentro desse período. Então, se fosse para eu dizer que um deles se destaca mais ou outro, eu não saberia escolher, né? São memórias muito lindas, muito ricas de significado também sobre a história da instituição. E é um novo olhar, né? Porque a gente tem a história contada pelas leis, contada pelos livros de uma maneira oficial. E a memória, né, vem para trazer esse novo olhar, essa diferença para a história da instituição. Por falar em memória, a gente está aqui com o José Splon, que é curador do nosso memorial do IFCE, né? Essa coisa de contar a história por memória, isso já está bem sendo usado pelos museus, né? Pelos memoriais aí. Eu queria que você falasse um pouco desse uso das memórias e de como o nosso memorial guarda também esse acervo, né? Essas contribuições. Cumprimentar os ouvintes, né, e os ilustres colegas da mesa e a você, agradecer o convite. O memorial ele tem uma diferença muito sutil com relação ao museu, né? Eu acho que é importante a gente começar respondendo por aqui. O museu ele conta uma história da humanidade ou parte da história da humanidade a partir de uma coleção. Ele pode trabalhar qualquer temática, né? O memorial ele é um segmento museológico. No entanto, o memorial ele não precisa de peças, né? E ele não pode ser sobre qualquer temática. O memorial só pode ter como temática a história de uma pessoa, de muitas pessoas ou a história de uma instituição. Então é o nosso afã que nós estamos trabalhando com esta temática desde que se concebeu este memorial e nós produzimos um produto visual a partir do estudo da história, mas sobretudo do estudo da memória. Então existe uma memória em cada um de nós. A Francine Neumann coloca isso de forma muito precisa no seu estudo, né? Existe uma memória individual e estas memórias individuais comporão então a memória da instituição, já que a instituição não tem juízo, né, por assim dizer, já que a instituição é uma abstração do direito. Então o processo de construção de memória, como disse já bem o professor, ele é contínuo, né? A plataforma que ela desenvolveu, ela deve ser, a tecnologia hoje nos permite, né? Essa interação, ela deve ser dinâmica e deve ser continuada. Uhum. E assim, aproveita e explica para a gente como é que o cidadão pode acessar o memorial, e esse produto educacional da Francine Neumann, né? Como é que pode visitar? Vou começar pelo produto, né, da Francine Neumann, que é fantástico. Nós temos uma página na internet, você pode acessar essa página pela página do próprio Instituto Federal,
do lado esquerdo tem uns links, você vai encontrar o link do memorial do IFCE. Dentro dessa página, nós temos vários segmentos, né? Então você pode fazer uma visita ao memorial pela internet. Então você tem a estrutura administrativa, onde estamos localizados, o bairro, né? O nosso contexto sócio-vizinho, que eu costumo chamar, né? A vizinhança, onde estamos, onde podemos contribuir. E um dos links é a pesquisa, né? Lá nós colocamos o produto gerado pelo mestrado, que está de parabéns, assim, de uma relevância imensa com relação à história e à memória da nossa instituição. Ele tem um link que você vai poder acessar no link da página do Memorial Publicações, aí tem os créditos, né? Toda a contextualização do mestrado e o link que vai bater, que vai levar o usuário ao produto que ela desenvolveu da linha do tempo. Muito interessante e até prático, viu, professor? Hoje mesmo pela manhã eu estava atendendo um aluno lá do campus Fortaleza fazendo uma pesquisa sobre o memorial e mostrei. Ele disse: professor, este é melhor do que o outro que você me mostrou, porque ele é bastante prático. Você vai passando, interativo, né? Muito, muito, muito interessante. E o memorial também recebemos visitas, né? A internet ela é fantástica. Eu que tenho formação na área do turismo costumo dizer, você viaja o mundo todo pela internet, mas a presença física jamais será substituída, né? Você ir e ver, né? Nós atendemos de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, né? Atendemos escolas, atendemos grupos, visitas guiadas devem ser solicitadas com antecedência. O nosso endereço, nós estamos situados aqui dentro do complexo da reitoria do IFCE, na rua Jorge Duma, 1703, né? Estamos ocupando um prédio histórico, ele é uma construção de 1951, que era do Ministério da Agricultura. Ele foi concebido para sediar a superintendência do Ministério da Agricultura no estado do Ceará. Nosso prédio tem 580 metros de área, estamos atualmente com 3 exposições: a exposição permanente, que conta a história do Instituto, uma exposição sobre os jogos e a educação física, aportes para a história dos jogos no IFCE, e uma terceira, essa dos jogos diferente de permanente para temporária, né? Sim. E a terceira exposição, que também é temporária, chama-se Corpo, Fé e Glória, que retrata a figura do Romeiro na cidade de Canindé, o Romeiro de São Francisco, que foi concebido por 3 professores do campus Canindé. Estamos no momento com essas 3 exposições e convidamos a todos os ouvintes, né, a virem tomar um cafezinho quente, uma aguinha fresca também e apreciar nossa memória. Uhum. É isso aí. Lembrando que você encontra esse nosso diálogo no nosso canal do YouTube. É só procurar a TV IFCE e não se esqueça de se inscrever e apertar no sininho para receber as nossas notificações. Francinelma, a rede federal já nasceu com um objetivo nobre, né? Ensinar um ofício, na época, meninos de 10 a 13 anos em situação de vulnerabilidade social. Inclusive, os indígenas e os descendentes de escravos na época, né? Esse ideal permaneceu ao longo desse tempo todo? Você percebeu isso assim em alguma fala dos estudantes? Essa questão do assistencialismo de que você fala, né, com a criação das escolas de aprendizes artísticos em 1909, acabou tomando um rumo diferente ao longo da história, porque a gente sabe que é um longo período, a janela temporal histórica da instituição, né? Nós já vamos completar 110 anos, passou por muitas modificações, né? Esse assistencialismo inicial foi se modificando, porque com o tempo surgiu a necessidade de formação, de qualificação do trabalhador,
né, de mão de obra qualificada para atender o desenvolvimento do país. E assim a rede federal foi se moldando, né? E na fala desses estudantes, né, que nós entrevistamos, é muito forte essa questão da formação técnica, né, da importância da formação técnica que eles adquiriram, como mobilidade social, né, na vida deles, como aprendizado que eles adquiriram e que ainda hoje é importante na vida profissional deles, mas também eles colocam na fala que essa formação nunca se limitou apenas à formação tecnicista, à formação técnica, né? Sempre foi além disso, porque era uma formação em que eles tinham não só a parte técnica, né? Eles aprendiam a ser jovens críticos, a essa formação como cidadão, uma formação que eles consideravam uma formação integrada, né? Que não era dissociada, né? Uma formação apenas voltada para a área técnica, né? Uma formação que influenciou nas suas vidas positivamente, né? Uhum. Sandro, assim, você mesmo como egresso, né, da época da escola técnica e depois do Cefet, né? Como é que você percebeu essa transformação institucional e esse tipo de contribuição para a formação humana também era da sua época? Exato. Você sentiu isso? Quando eu ingressei a primeira vez no IFCE, Antiga Escola Técnica Federal do Ceará, aos 16 para 17 anos, e isso que a Francilma falou, da mobilidade social, foi bem presente na minha vida também. Logo em seguida que eu ingressei, com 1 ano e meio eu já estava estagiando, trabalhando, enfim. Então eu consegui, a partir dos 19 anos, já ter uma independência financeira e sem largar o compromisso, a responsabilidade de concluir as disciplinas e concluir o curso. Então, sem dúvida, a Antiga Escola Técnica e hoje IFCE, ela me moldou, como foi declarado por vários entrevistados, ela me moldou como pessoa, me moldou a ter, né, mais responsabilidade, compromisso com horários que a gente adquiriu de forma muito, muito exemplar na época da Antiga Escola Técnica Federal do Ceará. E, com certeza, quando surgiu a possibilidade da transformação depois de Escola Técnica para a Cefet, quando surgiu a possibilidade de continuar os estudos desenvolvidos na época do curso técnico, de fazer graduação também, o meu interesse foi enorme. Por também ter estudado na UFC, e ter comparado um pouco da amizade que eu construí com os professores, então me deu um desejo de retornar à instituição para concluir a graduação, e assim eu tive o prazer de fazer parte da primeira turma de mecatrônica. Então a gente, em 1999, então a primeira turma de mecatrônica, esse ano 2019, faz 20 anos de fundação. E primeira turma de mecatrônica no IFCE e no estado do Ceará. Então não existia o tema mecatrônica em 1999 no Ceará, quando o curso surgiu. Então quando esse nome surgiu na minha vida, o interesse foi imediato, porque eu já tinha ido, depois do curso técnico, eu tinha ido fazer graduação na Alemanha, porque como era muito próximo à escola técnica da cultura alemã da UFC, eu fiz os dois em paralelo, de 17 aos 20. Então, com 20 anos, eu terminei cultura alemã e eu fui tentar fazer graduação na Alemanha. E aí, lá tinha essa história de construção de máquinas, de robótica. Quando eu voltei e teve essa possibilidade de fazer mecatrônica, eu me interessei de imediato. E aí, eu revi os meus professores, que para mim foi uma forma bem interessante de gostar da área de ensino também, porque a gente se espelha muito nos colegas que nos ensinaram. Então, foi bastante significativa a instituição na época de escola técnica e na época de Cefet para a minha construção de como eu sou hoje, não somente como profissional, mas também de forma pessoal e familiar, porque na época também a gente tinha muita interação, eu fiz teatro também, então a gente participava de grupos, então esse valor humano sempre foi presente nessa instituição e a gente procura sempre resgatar isso e repassar para os novos estudantes, né?
isso aí permaneceu quando mudou de Cefet para o IFCE? Esse sentimento? Com certeza, houve a expansão, né? E cada vez mais a gente está levando esse sentimento para toda a rede, né? Vale salientar também que eu gostaria de fazer um adendo, corroborando com o que o professor Solon falou. Além de você acessar essa plataforma com memoriais, história da instituição, que é o produto educacional da Franz Neumann, além de ser pelo IFCE e no memorial, também pode ser acessado através de um link direto, chamado, aqui pode ser escrito ifce.sanosb.org, SANOSB é S-A-N de navio USB, né? ifce.sanosb.org/história. E história com acento ou sem acento, tanto faz, até com acento também entra, tá? Então esse link aí ele pode ser acessado e com relação aos 110 anos da rede, né? A gente também pensou o casamento do término dessa pesquisa da Franz Neumann ser exatamente quando a rede faria 110 anos de fundação, a rede federal. Então esse memorial que ela desenvolveu também foi pensado, né, em uma das pequenas singelas contribuições para marcar a data. Eu acho importante, professor, também destacar que um trabalho como esse a gente não faz só, né? Como João Cabral de Melo Neto diz, um galo sozinho não tece uma manhã. Surgiu essa ideia e o protótipo da página foi desenvolvido por um aluno do campus Maracanaú, o Diego Carvalho, que é aluno do curso de Engenharia de Computação. Ciências da Computação. E para realizar esse trabalho eu contei com a ajuda de muitas pessoas, né? Como por exemplo o memorial, na pessoa do professor Solon, que disponibilizou o material que está lá, né? Os entrevistados, que são os grandes protagonistas, né, dessa página. E também no Campus Fortaleza eu tive acesso a um acervo fotográfico muito bom, né, de um dos servidores lá que organiza e digitaliza esse acervo, o Amsterdã. Então é um trabalho que contou com a colaboração de muitas pessoas, né? Que se não tivesse essa professores da banca, né? Professor Natal Lana. Exatamente, todos os professores Marcos, que de alguma maneira, né, contribuíram para a melhoria desse produto, né? E ele está aí acessível, livre na internet, como o professor já disse, tem a possibilidade, a flexibilidade de a gente sempre ir incluindo, né? Até porque a história é dinâmica. Infelizmente, a gente não pôde colher memória de todos os períodos por conta do tempo curto, né, de pesquisa, mas aí fica a ideia, a sugestão para novas pesquisas, né? Que quem quiser continuar estudando pode fazer esse trabalho crescer também. Agora eu vou fazer uma pergunta para todo mundo e eu quero começar pelo Solon. Como é que vocês imaginam que serão os próximos 10 anos do IFCE? Como é que vocês conseguem vislumbrar o futuro? Onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Talvez não seja necessário 10 anos, mas a nossa intenção é que o IF no Ceará possa ofertar suas turmas de doutorado, né, com a produtividade, né, dos alunos do Prof.EPT, que ano de 2020, né, tem a seleção da sua 4ª turma. A expectativa é que até o edital da 5ª turma a gente já possa pensar nacionalmente a oferta de um doutorado profissional. E aqueles que se interessam em produto educacional, em mestrado e com vocação na área de estudo de ensino, nós imaginamos que antes dessa próxima década, aos 120 anos da rede, a gente já possa estar ofertando o nosso programa de doutorado, né? Porque aí fecha o ciclo da verticalização. Francilena, como é que vocês imaginam os próximos 10 anos? Eu imagino e espero, né, que o IFCE continue crescendo e se fortalecendo. É uma rede que já passou por muitas mudanças e por muitos desafios ao longo de sua história e tem conseguido superar todas as dificuldades, né? Se de repente a conjuntura não é favorável, mas é uma rede que vem conseguindo, né, se transformar ao longo do tempo e está aí, né, ajudando muitas pessoas a adquirirem uma formação de qualidade que tem modificado suas vidas positivamente. Então, eu espero que daqui a 10 anos, né, a rede continue a se fortalecer, a dar mais oportunidades a mais pessoas que queiram essa educação, né, profissional e tecnológica.
E Sandro, o que é que você prevê? Eu vejo que o IFCE vai contribuir ainda mais para a educação profissional e tecnológica do nosso estado, porque eu vejo movimentos que fortalecem a qualidade e a quantidade. Então a gente tem vários projetos que são de extensão já na comunidade. A gente já tem vários projetos de pesquisa aplicada que fazem um diferencial. Então eu vejo que a pesquisa do IFCE ela é muito contextualizada com as nossas problemáticas e que a gente vem contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Em 10 anos, essa contribuição ainda vai ser melhor. Voltando um pouco para o Prof. EPT, como colocou o professor Solonildo, o que me atraiu nesse mestrado em questão é porque o objetivo fim dessa pesquisa é um produto educacional aplicado. Então, ao fazer esses produtos, como a Francinema fez, como outros produtos educacionais que o professor Solonildo citou, a gente consegue interagir com a realidade do processo de ensino-aprendizagem e tentar, a partir daí, trazer alguma contribuição que seja real e que, de forma significativa, possa melhorar aquele processo. Então, eu vejo que a nossa rede ela é muito forte, ela está contida em todo o estado, né? É um dos poucos estados que tem somente um instituto, porque, por exemplo, Santa Catarina tem 2, Bahia tem 3, enfim. Tem o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense. Aqui não. Minas Gerais tem vários, tem o norte de Minas, o sul de Minas. E aqui nós temos o IFCE. E, sem dúvida, se a gente continuar nessa pegada de contextualizar o nosso ensino e pesquisa com a problemática real da nossa população, a gente vai continuar contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida de todos. E Solon, o que você vê para os próximos 10 anos? Vai ter muita história, né, para ser contada. Cláudia, a sua pergunta é típica de pergunta de jornalista que deixa o entrevistado de calças curtas, né? Porque se nós analisarmos a sua pergunta pelo ponto de vista da situação política, eu diria que os próximos 10 anos seriam preocupantes. Mas analisando a pergunta ou dando a resposta do ponto de vista do que somos e do que seremos, né? Somos uma instituição com 110 anos, passamos por 2 grandes guerras mundiais, continuamos abertos, passamos por um período de revolução, não só essa, já tivemos muitos tempos de vacas magras. Eu estou aqui na casa, acredito que há uns 25 anos aproximadamente, e já passamos muitas dificuldades com relação ao ensino. Vou usar uma memória para dizer que não tinha dinheiro para comprar giz, né? O quadro ainda era quadro negro que ainda escrevia giz. Isso não faz muito tempo não, mas eu acredito que os próximos 10 anos, concordo muito com os colegas, principalmente Solonildo, devem ser de crescimento, né? Devem ser de consolidação de um projeto maior, porque nós somos detentores, nós temos um capital intelectual de grande valia, eu acredito que em toda a rede Brasil afora, mas o nosso tem uma peculiaridade que Francinema, Sandro, todos vocês já ressaltaram aqui. Nós não trabalhamos só a ciência, só a técnica, nós trabalhamos o humano, né? Então, pela leitura, eu tenho esperança que em breve o produto que vocês desenvolveram se transformará em livro, né? Pela leitura desse livro você vai perceber o valor humano, né? A valorização do humano. Então eu vejo os próximos 10 anos como anos de crescimentos e de consolidação, principalmente do ensino de nível superior. É isso aí, o programa IFCE no ar fica por aqui. Você pode conferir mais informações no nosso portal ifce.edu.br, nas nossas mídias sociais, e acompanhe o IFCE no nosso Instagram, @IFCEOficial. Siga nossa página no Facebook, IF Ceará, tudo junto.
E o programa IFC no Ar volta na próxima quinta-feira. Até lá!